Oi, meus amores, sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao canal Ribas em Movimento. O vídeo de hoje traz um assunto muito contraditório, que é sobre a separação na vida da mulher. Porque ao mesmo tempo que ela é muito dolorida, ela traz um processo de libertação e ressurgimento da mulher. Então fica aqui conosco nesse vídeo que nós vamos entender um pouco desse processo que faz a mulher ressurgir das cinzas, igual uma fênix. Para quem não me conhece, eu sou Sônia Ribas, do canal Ribas em Movimento. Um canal nosso, um canal de luta e do protagonismo de todas nós mulheres e daqueles que estão nesta caminhada conosco. Falar de separação não é uma coisa muito fácil, porque é um processo muito dolorido. Quem já passou sabe muito bem todo o processo que carrega essa dor, mas também o processo de libertação e ressurgimento da mulher. Ou seja, isso também acontece com os homens, mas como a mulher sempre é muito estigmatizada e submissa a esse processo tradicional que nos ensinaram a vida inteira, que o casamento é a coisa principal da vida de toda mulher, senão ela não é plena, então ele se torna um fardo muito pesado quando a mulher decide não querer estar mais naquela relação. Quando a gente nasce, já nos ensinam que o casamento é prioritário na vida da mulher, né? E nos ensinaram que aquele casamento dos contos, dos filmes de Hollywood, do Felizes para Sempre, que quando a gente encontra aquele príncipe encantado, perfeito, os nossos objetivos estão alcançados. Mas a vida, a realidade, mostra que as coisas não são bem assim. Que essa história de encontrar a cara metade, a nossa tampa da panela e etc, são ilusões que nos ensinaram a vida toda. E não nos ensinaram o que é ter uma relação com amor de verdade, amor real e construído diariamente. Essas ilusões são tão mentirosas que a gente prova com percentual alto de separações e divórcio. Mas a realidade vem mostrando que as coisas já não estão mais assim. Como diz a Regina Navarro, a mudança de mentalidade ela é gradual, ela é devagar, mas ela está acontecendo, graças a Deus. Então as mulheres estão percebendo que só ter um casamento, ter uma relação sem graça, já não é a coisa mais prioritária da sua vida. As mulheres querem outros projetos, as mulheres querem viver outras histórias, querem viver outras formas de protagonizar a sua vida. Que só ter um marido, aquela coisa certinha, tradicional, já não está trazendo tanta felicidade como nos ensinaram desde que nascemos. Então, a mulher, além dela carregar 500 jornadas, a mulher quer escrever a sua própria história. A mulher não quer viver à sombra do homem e dizer que só é feliz em virtude dele. E quando as pessoas, principalmente as mulheres, passam pela separação, você vê um diferencial na vida dela. Primeiro, o que é que acontece? A mulher vai ao chão, ela se destrói, ela fica destruída emocionalmente e fisicamente. Mas depois, aos poucos, ela vai ressurgindo das cinzas como se fosse uma fênix mesmo. E aí ela vai se construindo, se fortalecendo, precisando de ajuda, de redes de pessoas que estão próximas, para que ela possa se reerguer e tocar a vida adiante. Se vocês observarem uma mulher quando ela se separa, que ela começa a se desabrochar, assim como eu digo, todo mundo fala, nossa, como fulana tá diferente. Então você vê a mulher ressurgir da cinza. Você vê a mulher com mais brilho, você vê a mulher com mais leveza, a mulher mais feliz. Ela começa a se cuidar internamente, fisicamente. Pode ver, começa a ir na academia, faz luzes ou repica o cabelo, né? Repica. Ou seja, ela começa a se descobrir. E também, quando isso tudo acontece, quando principalmente a mulher deixa um relacionamento tóxico.
Aí você vê a transformação gigante. Mas por que que as pessoas sofrem tanto quando se separam? Embora essa prática de se separar hoje ela é tão comum, mas mesmo assim as pessoas têm muita dificuldade de se desfazer desse processo, tomar essa decisão. Por quê, gente? Muitas vezes as pessoas que se separam, algumas pessoas acham que aquilo é um sofrimento tão grande, vive um sofrimento como se fosse a morte. Agora, muitas vezes a pessoa sofre tanto não pelo amor que sentia pelo companheiro ou pela companheira, não, mas por aquele processo de estar a dois e também porque a gente reedita muitas perdas, abandonos e sofrimento que nós tivemos anteriores. Então, isso acumula e aumenta e fortifica cada vez mais esse processo. Por isso que é tão dolorido a separação. Antigamente, as pessoas moravam no campo, né, na roça, como assim eu digo. Então, tinha primo, as famílias eram gigantes, então tu distribuía o afeto, compartilhava afeto. Era primo, era tia, era avó, era isso, era aquilo. Então, tinha muitas opções de compartilhar afeto. Com a Revolução Industrial, isso mudou, as famílias se tornaram pequenas. Então, é o homem, é a mulher e é os filhos. E essa família nuclear, o que ela espera? Ela espera que o outro, aquele único companheiro, ele possa garantir e dar para a pessoa todas as exigências emocionais que ela precisa. Ele tem que ser um bom homem, ele tem que ser um bom provedor, ele tem que falar de livros, ele tem que trabalhar, ele tem que ser um ser humano do qual ele não consegue ser, porque ninguém é uma máquina. E a gente não consegue dar conta de todas as demandas do ser humano. Não deixar faltar nada emocionalmente é uma coisa muito difícil. Então, a separação, para alguns é mais difícil, mas para outros não. Quando as pessoas pedem a separação, geralmente é a mulher, porque o homem, mesmo que não goste, ele é tão acomodado àquela vivência e a sociedade lhe permite ter outras mulheres, porque isso já é próprio da sociedade machista, então é mais fácil para eles, né, manter aquele processo. Agora, a mulher já não está aceitando esse tipo. E aí elas pedem a separação. Esse processo é muito difícil. Por quê? Porque a mulher tem medo desse processo também. Ele é sofrido num primeiro momento, mas depois há um ressurgimento. A pessoa que se separa, com todas aquelas mudanças que eu já citei anteriormente, ela começa a criar uma nova identidade. E essa identidade é completamente diferente e separada do ex-parceiro ou da ex-parceira, que muitas vezes ambos não entendem. Né? Porque geralmente o que passa na cabeça do homem machista? Ela se separou de mim para ficar com outro homem. E nem sempre isso acontece, porque a mulher quer muito mais que isso. E essa nova identidade que a mulher cria é muito surpreendente para a nossa sociedade machista. A nossa cultura é uma cultura do sofrimento, do flagelamento. Então, que a mulher tem que separar, tem que ficar sofrendo. Então, nós vivemos essa cultura do sofrimento. Mas perceber que durante muito tempo isso era impensável, isso é um ganho para as pessoas que estão desbravando esses novos caminhos, essas novas formas de ter uma vida mais feliz, mais satisfatória. Só para vocês terem uma ideia, as mulheres separadas antigamente, nossa, era apontada, eram julgadas. Os filhos das mulheres separadas não sofriam só por aquele processo de separação entre o pai e a mãe. Sofriam também o preconceito de ser filhos de pais e mães separados, né? Então, a nossa sociedade, de todas as formas, ela tenta cada vez mais colocar a mulher naquele encaixotamento. O importante não é que ela seja feliz, mas que ela cumpra aquele ritual que a sociedade exige do papel da mulher. Então, a mulher conseguir se libertar desse processo opressor é um alívio. Muitas vezes a gente vê mulheres comemorando a separação, porque rompeu com um processo de opressão muito forte.
Agora, essa nova identidade, esse ressurgimento, esse renascimento da mulher, principalmente eu falo aqui, traz muitos pontos positivos. E segundo a Regina Navarro, que faz um estudo brilhante sobre a questão da separação, ela traz que a mulher começa a destacar no seu profissionalismo. Ela começa a fazer aquilo com mais desenvoltura, com mais protagonismo. Além disso, ela começa também a tecer novas amizades. E isso com vínculos diferentes, conhecendo pessoas diferentes e comungando, movimentando a sua vida em outros âmbitos do qual ela não estava acostumada. Então, tudo isso é novidade. Sem contar que outros projetos ela começa a pensar, ela começa a criar. Ou seja, ela começa a viver a vida de forma intensa, prazerosa, sem sofrimento, sem aquela dor e sem aquela opressão que muitas vezes um casamento tóxico traz. E nem só um casamento tóxico também, né? Pode ser aquele casamento morno, de muitos anos, etc. O maior índice de casamentos hoje que estão sendo se desfeitos é a separação de casais com mais de 20 anos de casado. São pessoas de 40, 45, 50 anos que estão se despertando por uma outra forma de viver. E, além de tudo, tem uma outra forma fundamental na vida da mulher, que é a libertação das suas vontades e desejos. Porque a mulher, quando a gente casa, imaculadamente, a gente só vive para aquele companheiro. Então, tecer outras vontades e desejos para outras pessoas é pecado, a sociedade não aceita, então a mulher vive aquele conflito. Então, quando ela se separa, isso também é um ponto a favor da mulher, que ela não tem mais o peso da consciência, como se diz. E outro detalhe que para mim é fundante na vida da mulher. Não só tudo isso que eu falei, mas que ela se dá conta que estar sozinha não é solidão. Que estar sozinha, que gostar da sua companhia é um prazer e é uma formação de potência não só da nossa autoestima, mas do nosso amor próprio. Quando a mulher se dá conta de todo esse processo, que dores a gente supera, que problemas, dificuldades a gente separa, também na separação, que é um dos assuntos nossos hoje, é para dizer que essa forma de movimentar a vida é necessária para que ela tenha outros protagonismos. Ah, Sônia, você é a favor da separação? Eu sou a favor de que a mulher esteja feliz. Se ela está num casamento faceira, feliz com seu companheiro, lado a lado, perfeito. Agora, se ela está vivendo aquela vida e ela está sofrendo com isso, a mulher tem que se questionar. Então, gente, o que eu trago para vocês nesse vídeo é isso. Que a separação, ela também é um novo movimento na vida da mulher. E que existem outros amores, outras formas de viver, outros sonhos para que a mulher possa se governar e escrever a sua própria história. E cada vez mais eu defendo que a mulher tem que ser faceira na sua vida, seja ela onde ela estiver, tanto no amor, no sexo, na vivência, nos seus projetos de vida. Então é isso. Não tenham medo da separação. É dolorida? É. Falo isso de carteirinha. Mas a gente passa, a gente cresce e a gente se desenvolve. Então, gente, por hoje era só. Um beijo, um cheiro, um bom final de semana. E mais uma vez vou pedir para vocês, não esqueça de curtir, de comentar esse vídeo e também encaminhar esse vídeo para aquelas amigas que estão sofrendo, que se separaram ou que estão num processo muito dolorido, ou aquelas também que já estão protagonizando e vivendo por aí. Porque juntas somos mais fortes. Se inscreva no canal, você que ainda não se inscreveu. Então, bom final de semana. Um beijo, um cheiro. E aqui em Porto Alegre o calor tá de quase 500 graus. Então, se hidratem bastante.